O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Evo Morales renuncia à presidência da Bolívia. Bem, Felipe, na semana passada a gente já tinha dado um panorama da crise no país, né? Já até alertava sobre uma possível intervenção militar que acabou acontecendo e como isso seria danoso, né, para a situação do país. Lembrando que a Bolívia é uma das democracias mais fragilizadas do subcontinente. A gente aborda isso bastante no Fronteira sobre o país, ali meio pau a pau com o Equador, né? Pensando do século XX para cá, né? Tiveram muitas trocas de presidentes, tentativas de golpe, enfim. Muitos golpes consumados. E, enfim, então, feito esse preâmbulo, né? A gente vai dar uma cronologia agora da renúncia do Evo, né? Justamente por conta da pressão dos militares. E falar dos últimos acontecimentos no país. Isso, a gente vai, como você disse, a gente vai fazer uma abordagem cronológica, factual, depois a gente vai entrar em algumas questões analíticas e como a gente sempre faz questão de destacar em eventos desse tipo, né, a gente está falando de uma crise que está ocorrendo, né, nesse momento. Então, estamos gravando isso aqui de quinta para sexta. Inclusive, né, a gente falou do assunto da Bolívia na sexta-feira, fim de semana já estava tudo de perna pro alto, mas você fez muito bem em lembrar que a gente avisou que uma ação militar só iria piorar a situação, como de fato está ocorrendo, e a gente já vai chegar em algumas conclusões, porém, antes vamos aqui ao factual, ao cronológico. Antes da renúncia, né, no sábado, dia 9, o Evo Morales disse que estava sofrendo uma tentativa de golpe de Estado, porque no sábado, dia 9, nós tivemos um motim policial, o que foi chamado assim pelo governo, que foram policiais que aderiram aos protestos, né? Especialmente policiais, tá? É bom destacar isso, que depois isso talvez faça um pouco mais sentido para vocês. Tem inclusive uma foto de alguns policiais com um cartaz, inclusive, pedindo por um motim geral, tá? Aí, isso no sábado. Chegou domingo, né, dia 10, nós tivemos a publicação do relatório da OEA sobre a auditoria da eleição boliviana. O relatório, vocês podem lê-lo na íntegra, tá? Em PDF, está disponível aí nas internets. Eu linkei ele no perfil do Xadrez Herbal no Twitter. Ele também está linkado na minha última coluna na Gazeta do Povo, tá? Resumidamente, o relatório diz que ocorreram fraudes na contagem de votos. O relatório coloca que não pode reconhecer uma vitória em primeiro turno do Evo Morales. O relatório diz que é muito provável que Evo Morales tenha ficado em primeiro e Carlos Mesa em segundo. O relatório não criminaliza ninguém, não responsabiliza ninguém, dizendo que isso não é da sua competência e que cabem às autoridades bolivianas investigarem as denúncias de fraude. Tá? Esse daqui é o relatório que vem a público. O relatório detalhado é muito maior. Junto com isso, recomenda que as eleições sejam anuladas, que sejam realizadas novas eleições desde o primeiro turno, que o órgão eleitoral seja completamente renovado e que a nova eleição tenha observação internacional.
Tá? Isso na manhã de domingo. Aí, posteriormente, depois da divulgação, o Evo Morales foi à televisão. Ele já tinha dito, né, que aceitaria a conclusão da auditoria. Ele foi à televisão e disse que, olha, com o relatório da OEA, para reduzir as tensões, vamos justamente renovar todo o órgão eleitoral e convocar novas eleições. Tá? Domingo de manhã, o Evo disse que convocaria novas eleições. Algumas horas depois, inclusive tudo isso foi acompanhado ali em virtual tempo real no Twitter, eu no perfil do Xadrez Herbal, o comandante das Forças Armadas Bolivianas, Williams Calimán, fez um pronunciamento na televisão, fardado, cercado pelos outros comandantes militares, dizendo que sugeria que Evo Morales renunciasse ao seu mandato. Lideranças do Congresso boliviano também declararam coisas similares, e a Central Obreira Boliviana, que é a principal central sindical da Bolívia, que tem mais de 60 instituições filiadas, também sugeriu que o nosso presidente renuncie. Foram os termos usados. Tá? A declaração do comandante das Forças Armadas foi: sugerimos que o presidente do Estado renuncie ao mandato presidencial, permitindo a pacificação e manutenção da estabilidade para o bem de nossa Bolívia. A Central Obreira Boliviana disse: se é pelo bem do país, se é pela saúde do país, que renuncie o nosso presidente. Essa, né, foi a ordem dos fatos do primeiro ato, digamos assim. O Evo Morales, então, foi à televisão, disse que ele era vítima de um golpe cívico, político e policial. Não roubei nada. Se acham, apresentam uma prova. Meu pecado é ser indígena, dirigente sindical, cocaleiro. Quero pedir desculpas por ter sido exigente durante o trabalho. Não foi para o Evo, foi para o povo boliviano. Ele renunciou, dizendo que grupos violentos atacaram a sua casa, atacaram a casa da sua irmã, e ele renunciava para permitir a pacificação do país. E fazendo uma acusação nominal, né, ele disse que também renunciava para que Mesa e Camacho não sigam perseguindo, sequestrando e maltratando aos meus ministros, dirigentes sindicais e seus familiares, e para que não sigam prejudicando aos comerciantes, associações profissionais independentes e motoristas, para que tenham o direito a trabalhar. O Camacho, no caso, né, aproveitando, a gente não chegou... A gente falou na edição falou por passada, cima, né? Apenas recapitulando. É que ele até tomou uma proporção maior do que a gente vinha falando. Isso. A gente falou de que ele queria a renúncia do Evo e que ele ia... tinha dado prazo. E tinha dado prazo e que ele ia com uma carta de renúncia numa mão e uma Bíblia na outra. A gente vai falar também dessa questão bíblica. O Luiz Fernando Camacho, ele é um empresário de uma família tradicional da região de Santa Cruz de la Sierra. Uma questão importante que o Matias já trouxe aqui várias vezes. Você tem uma Bolívia dividida, você tem a região de Santa Cruz de la Sierra, que é a região que tem um maior protagonismo econômico. É uma região... E outros departamentos orientais também. O lado leste, né? Que tem um protagonismo econômico e tem um perfil da população, a maior parte da população branca da Bolívia está nessas regiões. Do lado do altiplano, do lado dos Andes, onde você tem as duas capitais, ou seja, você tem uma representação política e você tem um perfil da população mais indígena e mestiço. Além da maioria da população também está concentrada nessa região.
Porém, a maior parte da economia está no lado oriental. Porque é onde estão as reservas do gás, principalmente. As jazidas minerais. E é uma situação que a gente até mencionou no Fronteiras, que vem desde a colônia, porque, por exemplo, Santa Cruz de la Sierra está ligada ali fluvialmente ao restante do antigo Império Espanhol, enquanto La Paz é uma cidade relativamente isolada, né, por conta da altitude e tudo mais. Se bem que o centro de riqueza na época da colônia era Potosí, por conta da prata. E o Camacho, ele é um empresário de uma família tradicional de Santa Cruz de la Sierra. Ele é um proselitista religioso, ele faz bastante referências religiosas no contexto político, deixando muito claro aqui que a gente não está condenando a opção religiosa de ninguém. Nós estamos falando aqui da questão de religião na política, né? E a gente já vai chegar nisso mais pra frente. E o Evo, quando renuncia, também renunciam o vice-presidente, o Álvaro Garcia Lineira, que ficou ao lado dele durante o pronunciamento, presidente da Câmara, a presidenta do Senado, ministros, criando ali um vazio na linha sucessória boliviana. E, curiosamente, o próprio alto comando militar, encabeçado pelo William Kalimann, também pôs os cargos à disposição. Isso. E aí a gente vai falar em relação a isso por conta de ontem. Aí a gente vai para, digamos assim, né, como sempre a gente separa aqui em blocos, né, digamos assim, temáticos, né? Logo depois da renúncia, qual foi a repercussão imediata no exterior, né? A Colômbia pediu uma reunião urgente da OEA, Organização dos Estados Americanos, que auditou a eleição por conta da crise na Bolívia, e o governo brasileiro foi o primeiro governo da região que abertamente endossou a renúncia do Evo, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que não era um golpe, que a palavra golpe é usada apenas quando a esquerda perde. Ele defendeu a valorização a importância do voto em papel, que é o voto na Bolívia, inclusive. Sim. Segundo o Bolsonaro, o voto em papel seria para contestar fraudes. O chanceler Ernesto Araújo também tuitou, dizendo que não há golpe na Bolívia e que houve uma tentativa de fraude eleitoral maciça que deslegitimou Evo Morales, que teve a atitude correta de renunciar diante do clamor popular, e o Brasil apoiará a transição democrática constitucional. A narrativa de golpe só serve para incitar a violência. No Rio da Prata, a chancelaria do Uruguai escreveu uma nota chamando de golpe. O candidato derrotado no primeiro turno, Ernesto Talvi, de centro-direita, do Partido Colorado, que sabe bem o que é um golpe, né? Porque foi o partido que deu um alto golpe em 73, também declarou que ocorreu na Bolívia é um golpe. Já na Argentina, uma outra liderança de centro, daí no caso, o filho do ex-presidente argentino Raul Alfonsín, o Ricardo Alfonsín, também declarou que foi um golpe de Estado, enquanto que o Maurício Macri não reconheceu ainda, né, a vice-presidente do Senado, a Jeanine Áñez, como presidenta, esperando justamente os trâmites legais, né? Porque ela ainda não foi oficializada pelo parlamento. Isso. E aí, depois que a gente teve a nova presidente interina, a gente vai falar de quem reconhece quem também. Aí, né, primeiro momento, renúncia, relatório da OEA e renúncia. Segundo momento, a reação imediata regional da crise. Terceiro momento, o Evo Morales disse que os golpistas destruíram o Estado de Direito, que existia uma ordem de prisão ilegal contra ele, grupos violentos assaltaram a sua casa e estavam assediando seus familiares. No mesmo dia, né, a ex-presidente do Tribunal Supremo Eleitoral, a Maria Eugênia Schocker, e o ex-vice-presidente do órgão, o Antônio Costas, que
tinham renunciado antes das eleições, foram presos, foram detidos, foram exibidos num vídeo com policiais mascarados em volta. E aí o Evo Morales dizendo que essas pessoas estavam sendo presas, assediadas, que a vida dele estava em risco. E aí o governo mexicano ofereceu asilo ao Evo Morales. Cerca de 20 ministros e deputados já estavam na embaixada mexicana em La Paz na madrugada de domingo para segunda-feira. E o secretário de Relações Exteriores do país nortenho escreveu que o México, de conformidade à sua tradição de asilo e não intervenção, recebeu 20 personalidades do Executivo e Legislativo da Bolívia na residência oficial em La Paz. Assim dizendo, ofereceremos asilo também a Evo Morales, que foi o que acabou ocorrendo. Aí o México enviou um avião para a Bolívia para retirar o Evo Morales e os outros políticos do país. O avião teve que fazer um grande contorno de espaço aéreo. Ele foi reabastecido no Paraguai, que é governado por um presidente de direita, o Mário Abdo Benítez. Do Paraguai, ele foi por espaço aéreo brasileiro para o Peru, onde também fez uma parada para reabastecimento, que inicialmente estava prevista para ocorrer no Equador, porém o Equador não autorizou a entrada do avião mexicano com o Evo Morales a bordo no seu espaço aéreo. O próprio governo boliviano também não autorizou o sobrevoo no voo de volta. Tá? O avião mexicano pousou na Bolívia, pegou Evo Morales, aí da Bolívia foi para o Paraguai, e ele não pôde voltar pelo espaço aéreo boliviano, por isso que ele teve que vir pelo espaço aéreo brasileiro, contornando ali a fronteira, aí Brasil, Peru, contornar o Equador e ir pelo mar até o México. E lembrando que rotas aéreas sempre tentam evitar o máximo possível você ficar sobrevoando oceanos, porque se der algum problema, você está longe de um local em que você possa pousar, um pouso de emergência, alguma coisa assim. Ainda mais no Caribe, em temporada de chuva. Pois é. Tempestades tropicais. Então, assim, foi uma volta. Aí o Evo Morales chegou no México no dia 12, dizendo que o país salvou a sua vida, tá? Ele novamente disse que foi vítima de um golpe e que o seu erro era ser indígena e ter realizado um governo voltado para os mais pobres, tá? E uma coisa que é importante de dizer, como você mencionou até o chanceler mexicano, eu mencionei isso na minha coluna Gazeta também, e a Silvia Colombo também resgatou isso, o México, ele é um país que tradicionalmente acolhe pessoas, perseguidos políticos em geral, né? Problemas com perseguição política, tanto de esquerda quanto de direita, não é apenas porque o governo do López Obrador é de esquerda e aí ele recebeu o Evo Morales. Quer ver um grande exemplo disso, Felipe? Fidel Castro. O Fidel Castro, que de esquerda, que foi pro México, e depois a Juanita Castro, que desertou, entre aspas, né, do governo do seu irmão e foi para o México antes de ir para os Estados Unidos. Outro caso, né, muito bem lembrado é o Trotsky, né, que foi para o México. No contexto da Guerra Civil Espanhola, a gente até mencionou no programa sobre o México, como isso deu um gás no futebol mexicano, porque muitos atletas do Barcelona foram para o México e tudo mais. A dona Clotilde. Sim, né? Los Olimareños, do Uruguai, Alfredo Zitarrosa. Então, assim, você tem pessoas de diversas origens políticas, diversas orientações políticas que foram para o México em diferentes momentos. Então, o Evo Morales disse que o governo mexicano salvou a sua vida. E aí, hoje, inclusive, o Evo Morales deu uma entrevista coletiva e depois uma entrevista para o País, que a gente vai até repercutir um pouquinho. A coletiva eu não consegui assistir, tá? Porém, a entrevista dele pro El País deu tempo de ler, tá? Então, assim, aí, recapitulando. Relatório da OEA, renúncia, pós-renúncia imediata, asilo no México,
Aí agora a gente vai para o pós-renúncia dentro da Bolívia. Por quê? Tivemos a prisão, né, da ex-presidente e do ex-vice-presidente do TSE da Bolívia, que foram detidos por policiais mascarados, sem mandado de prisão. Aí o Luiz Fernando Camacho disse que o Evo Morales precisa ser levado a julgamento. Agora nasce uma nova Bolívia e o presidente e o vice-presidente, todos os seus ministros fazem parte de mortes. E aí ele entrou, ele foi ao Palácio Presidencial, colocou uma bandeira da Bolívia na entrada. Em cima da bandeira da Bolívia, ele colocou uma Bíblia, ele realizou uma oração, e aí ele disse que Pachamama nunca mais vai entrar no Palácio Presidencial. É uma referência à divindade máxima da cultura inca, que, fazendo uma analogia que a gente já fez antes, que é uma analogia imperfeita, né? Mas seria ali uma mãe natureza. A Gaia. Mas é uma deusa, tá? Não é apenas uma personificação da natureza. E uma referência, né, ao fato dessa origem indígena e, no caso, né, a origem na região oeste da Bolívia, como muitos rituais incas ainda são muito tradicionais, embora essa é uma coisa que você também lembrou no Fronteiras, é uma coisa meio parecida com o sincretismo que a gente tem no Brasil. Sim. A maioria da população boliviana é católica. O próprio Evo, quando recebeu o Papa Francisco em La Paz, ele entregou uma imagem de um santo popular boliviano, que faz parte desse sincretismo, né? E é uma coisa até que você publicou uma vez um texto questionando, né, essa suposta perseguição das denominações neopentecostais na Bolívia. Isso, porque no ano passado teve uma fake news de que a Bolívia queria proibir o cristianismo. Num país em que 75% da população é católica e 19% da população é neopentecostal. Não faz sentido nenhum isso. Isso. E daí também muitos opositores ao governo do Evo Morales queimaram a huipala, que é a bandeira dos povos originários dos Andes, né? E que faz parte de todas as solenidades públicas, né? Ela está presente em todos os prédios públicos, inclusive no uniforme do Exército e da Polícia, e daí muitos soldados estavam retirando a huipala dos seus uniformes. Isso, porque ela é reconhecida como símbolo nacional só em 2009, com a nova Constituição com o Evo. O Estado Plurinacional da Bolívia. Isso, que é quando também é reconhecido 36 idiomas indígenas, que eles não são oficiais, mas é um status que, assim, o governo boliviano ele publica as coisas em castelhano. Só que nas regiões em que você tem o uso de idiomas indígenas, você tem a tradução feita localmente. Então você tem essa questão da identidade muito forte, que foi uma coisa que a gente chegou até a mencionar no programa passado, mas é uma coisa que você ensinou bastante, tanto para mim quanto para os nossos ouvintes, dessas duas Bolívias, digamos assim, que existem. E daí circulou nas redes também, né, supostos tweets, né, da senadora Jeanine Áñez, que teriam cunho racistas, né, mas a gente não conseguiu autenticar, comprovar a existência deles, porém tem um vídeo no qual que ela cita, né, que nós, dizendo da oposição, não queremos ser o coia sujo, que era a denominação do que hoje é a Bolívia no contexto do Império Incaico, né? Inclusive daí que vem o termo coja para a população do ocidente boliviano. Ela também diz que não quer a huipala. Então, esse tipo de discurso que culmina justamente na queima desses símbolos. Isso, e
uma das visões predominantes em alguns desses setores religiosos da Bolívia é de que, por exemplo, de que os cultos incaicos, mesmo sendo sincréticos com o catolicismo, seria uma forma de bruxaria, né? Seria adoração de demônio. Satanismo. Aí até a própria... a Igreja de Satã se pronunciou. A Igreja de Satã se pronunciou, né? Falando que vamos dizer, essa acusação satânica é muito forte, principalmente nas denominações neopentecostais, para acusar tudo que é diferente deles, inclusive próprios cristãos. Tem luteranos que acusam a questão de imagens no catolicismo. Luteranos não, né? Protestantes no geral. A parte dos protestantes acusa alguns católicos, né, de idolatria, de heresia por conta das imagens. E a gente não está entrando aqui numa discussão teológica, novamente. A gente está falando do desdobramento político disso, que é você ter comunidades que têm símbolos ancestrais, que têm símbolos próprios, e uma outra parte da comunidade da sociedade boliviana rejeita esses símbolos ou não aceita esses símbolos sob a acusação de serem heréticos ou demoníacos, o que for. Tá? A questão aqui é essa. A gente não está... para trazer para o Brasil, a gente não está aqui discutindo a validade ou não de uma pessoa ter uma imagem de Nossa Senhora e outra pessoa não. A gente está discutindo aqui se o bispo pode chutar a imagem de Nossa Senhora na TV, como aconteceu, já vai fazer o quê? Uns 20? Quase 30? 20 anos. Se, talvez mais. Quem não, é mais de 20 anos. Quem não sabe do que a gente está falando, joga no Google. Foi uma transição uma vez na TV Record, em que, para criticar o uso de imagens pelos católicos, um líder da Igreja Universal chutou uma imagem, e aí muitos católicos se sentiram desrespeitados, é óbvio. Por outro lado, também, num Estado laico, não se deve ter símbolos religiosos em prédios públicos. Depende também, né? Por exemplo, no STF tem lá um grande crucifixo. Sim, no Senado também, mas justamente... E isso tem a ver também, né, com a entrada da Jeanine no Senado com uma Bíblia que parece um livro de caixa. Um livro de caixa. Uma Bíblia assim. enorme. E aí, na segunda-feira, dia 11, o Yuri Calderon, o comandante-geral da polícia, também renunciou ao seu cargo, mesmo ele tendo sido um dos responsáveis pela, por exemplo, a prisão da ex-presidente do Supremo Tribunal Eleitoral boliviano e sendo ali, então, um opositor do Evo. Ele foi forçado, digamos assim, pelos oficiais amotinados a renunciar. E aí, tem uma coisa que a gente tem que mencionar aqui, e ao mesmo tempo a gente tem que deixar claro por uma questão não só de duração, mas também de honestidade intelectual, que é o seguinte: durante todo esse tempo, como todo mundo que tem redes sociais, viram imagens, vários episódios de violência por toda a Bolívia, tá? Então nós tivemos um líder sindical que foi amarrado em árvores, tivemos uso de bombas de gás, tivemos tiros, a gente teve pelo menos 3 pessoas mortas, outras 2 pessoas morreram hoje, né, quinta-feira, dia 14. Tivemos a biblioteca do vice-presidente foi incendiada, com milhares de livros incendiados. Um dos coronéis da polícia que se amotinaram, o Herbert Antelo, que é comandante das Forças Especiais em La Paz, ele morreu na última terça-feira num acidente de moto tentando desviar de dinamite, porque isso é uma coisa que tem que registrar. Na Bolívia tem muito uso de dinamite nos protestos por conta dos mineradores. Isso. Então, é isso mesmo que vocês ouviram o Matias dizer. Tá? As pessoas estavam tacando dinamite nas ruas. Tá? Então, assim, nós estamos registrando que, assim, a gente está falando da parte política, mas junto com isso você tinha um cenário de muita violência, depredação, e com imagens que vocês podem ver,
Só que assim, não tem como a gente repercutir todos esses episódios aqui, que eventualmente vai ficar um de fora, aí alguém vai nos acusar de, vocês omitiram o que aconteceu X, vocês omitiram o que aconteceu Y, como se a gente tivesse eventualmente tentando justificar alguns desses episódios de violência, e também não iria caber, tá? Porque estamos falando aqui de uma semana de tumultos generalizados por todo um país, e um país grande. Tá? Então tivemos violência nas zonas urbanas, tivemos violência contra indígenas também, tivemos, enfim, diversos episódios. Tá? É bom deixar isso registrado, porque a gente está falando como se fosse apenas uma questão política, mas não, você tem uma convulsão social também muito forte. E nesse cenário, que por exemplo, que aconteceu uma coisa que o Matias já tinha destacado, de que alguns policiais, para mostrar que estavam amotinados, estavam tirando as suas insígnias das bandeiras e cortando a Ipala, que é a bandeira inca, tá? E outra questão é que das grandes cidades bolivianas, talvez a que esteja numa situação mais tensa seja a Cochabamba, justamente por ela ser uma zona de transição entre essas duas regiões do país que a gente citou, né? E Cochabamba foi um dos lugares em que o Evo teve que se refugiar, justamente por conta da tentativa de pegá-lo, de prendê-lo. Em El Alto, né, que é ali na Grande La Paz. Que é onde ficou o aeroporto internacional, que tem até a piada, né, que ele não aterriza, ele estaciona. Porque é 5 mil metros, né? Não, é 4 e uns quebrados. Não chega a 5, é só 4. Só 4, Mas em El Alto, a gente teve, por exemplo, formação de barricadas. El Alto, que é um tradicional reduto do Evo Morales. Tá? El Alto, de certo modo, você que esteve lá, seria ali uma periferia de La Paz. Seria Guarulhos, justamente, porque onde fica o aeroporto é a cidade mais populosa da região metropolitana de La Paz. E é mais pobre. É mais pobre, e tem uma questão também que é considerada por alguns especialistas como a maior cidade indígena do mundo. Tá. Então, o que diferencia de Guarulhos. Nesse caso. Isso. E nós, por favor, ouvintes de Guarulhos, nada de ficar bravos com a gente, tá? A culpa não é nossa que Guarulhos tem aeroporto. E, continuando. Com a renúncia do comandante da polícia, a polícia declarou que não tinha mais capacidade de conter a violência. Então, na segunda-feira, o Williams Calimã, o comandante das Forças Armadas, declarou que as tropas do exército iriam para as ruas para pacificar o país, segundo as palavras dele, tá? Depois, continuamos tendo confrontos em La Paz, na terça-feira, segunda terça-feira. Tivemos uma imagem, por exemplo, de que usaram um caminhão de lixo numa barricada. Então, viraram o caminhão e usaram lixo, inclusive, como parte de uma barricada para fechar uma rua. E a queima das bandeiras, o Ipala, que você mencionou, também ocorreram nesse processo, numa clivagem ali. Que aí vem uma coisa que eu acho importante a gente mencionar nesse momento, antes da gente passar para o próximo mini bloco, que é da nova presidente, que é, em parte, o que ocorre na Bolívia é uma disputa de identidades bolivianas, né? Você tem ali, de um lado, uma identidade cristã mais forte, seja católica, seja neopentecostal. De outro lado, essa imagem de uma cultura tradicional, da cultura mais sincrética. Por isso que, por exemplo, que o Evo Morales afirmou que os protestos eram liderados por racistas em diversos momentos. E falando na Janine, que vai ser a figura que a gente vai comentar no próximo bloco, ela representa essa Bolívia branca, né? Ela, inclusive, é senadora pelo departamento de Beni, que fica na fronteira com Rondônia. Mas eu vi muitos comentários pejorativos sobre ela, de que, por exemplo, ela teria as feições indígenas, né? Ela seria mestiça, como boa parte da população boliviana mas ela se auto-identifica como branca. Isso. Até por não ser do altiplano. E aí, também nesse cenário, nesse contexto, outra coisa que é bom deixar claro que a gente não está
abordar essa disputa de identidades bolivianas, a gente não está dizendo que todo mundo que protestou contra o Evo Morales era fundamentalista cristão, por exemplo. Teve sim, tá, muita gente, e provavelmente a maior parte, de pessoas que foram se manifestar por conta da questão da fraude eleitoral. E aí, eu vou aproveitar uma coisa que eu mencionei, eu vou repetir uma coisa que eu mencionei no programa passado. Para mim, o grande indicativo do preço político eleitoral dessa crise, e aí a gente tem que fazer essa repercussão, esse retrospecto, até por conta, né, a gente falou disso no programa passado, porém é bom trazer para esse programa também, para ouvintes novos, ou alguém que ouça só esse programa, enfim, não ficar completamente perdido. O Evo Morales, ele foi eleito pela primeira vez em 2006, tá? E em 2006, ele foi eleito em primeiro turno, e foi a primeira vez em décadas que um presidente boliviano era eleito em primeiro turno, com mais de 50% dos votos, tá? Aí ele foi reeleito em 2009, com uma verdadeira lavada eleitoral, mais de 60% dos votos. Em 2009 é quando nós temos a nova Constituição. O entendimento da nova Constituição foi de que o presidente pode ter 2 mandatos de 5 anos, tá? Apenas uma reeleição consecutiva, e a conta estava zerada a partir daquele momento. Então, ele poderia disputar as eleições de 2014, que na prática era o seu 3º mandato, porém, sob aquela Constituição era o 2º, até porque a lei não retroage. Em 2014, ele poderia disputar outra eleição em 2014, desculpa. Em 2014, ele então disputa a eleição, quando ele é eleito para o seu 3º mandato, segundo nessa Constituição, também de lavada, mais de 60% dos votos. Aí, em 2016, nós tivemos, em fevereiro, o referendo que buscaria reformar a Constituição e tirar o limite de mandatos. O Evo Morales foi derrotado, a proposta do governo foi derrotada, com 51,3% votando contra e um comparecimento de 84% do eleitorado. Ou seja, muita gente foi votar. Muita gente compareceu às urnas. Para quem nos ouve tradicionalmente, sabe que 84% de comparecimento é um número altíssimo. Aí é o início dessa crise política e dessa crise de confiança. Repetindo o comentário feito no programa passado, tá? Apenas para recapitular. Em novembro de 2017, o Tribunal Constitucional da Bolívia faz uma interpretação completamente ali flexível, bem, né, gentil ali, bem generosa, dizendo que limitar mandatos era uma violação de direitos políticos. Você não pode impedir alguém de ser candidato numa eleição. Com isso, o Evo Morales tem então autorização para disputar as eleições em 2019, que na prática seria a sua 4ª eleição, depois da sua primeira vitória, claro, ele já tinha sido candidato antes derrotado, e buscando o 3º mandato sob a Constituição atual. É quando começa uma crise política e uma crise de confiança dentro da sociedade boliviana. É o início dessa zona toda. E isso daqui, né, antes que, enfim, um cara disse, por exemplo, no Twitter que isso daqui é conceder a 2 ladismos, alguma coisa assim. Não, isso aqui é uma constatação que eu fiz aqui no programa 2 anos atrás, tá? Que você não pode passar por cima de um referendo popular num período de tempo tão curto, ou sem submeter outro referendo, e especialmente você não pode dizer que passar por cima de um referendo popular sendo uma candidatura que se propõe ser popular. Horas, né? Então, é o início dessa crise política, tá? Não justifica o que vai acontecer, como, enfim, a gente já vai concluir, mas o início da crise política se dá com o passar por cima do referendo de 2016. Isso é fato. E mais do que uma crise política, uma crise de confiança. E para mim, o grande exemplo disso, o exemplo empírico disso é que o Evo Morales ele foi
de 2 lavadas eleitorais para, na contagem oficial agora em 2019, ficar com 47% dos votos. Ou seja, a população não foi votar pelo Evo. Tá? Pelas regras da Bolívia ele teria vencido em primeiro turno, pela contagem oficial. Mas mesmo assim, ele não teve mais que 50% dos votos. Ele teve a sua menor votação desde 2005. Ele chegou a ter 64% e foi para 47%. Isso não é desprezível. Tá? É um dado empírico. A gente consegue ver numericamente como as pessoas... Teve uma quebra de confiança. Teve ali uma crise maior. Não é apenas uma crise de contágio, é uma crise de confiança. Tá? Aí, feito esse retrospecto todo, que tinha até esquecido de fazer, porque a gente estava, né, falando aqui basicamente quase como uma continuação do programa anterior, aí a gente vai para a nova presidente. Por quê? Com todas aquelas renúncias que a gente mencionou, a linha sucessória ficou completamente vaga. Aí, a senadora Jeanine Áñez, que era da oposição ao Evo, né, desde muito antes. Né? Desde que ela entrou para a vida pública, né? Porque Isso. Ela assumiu o seu primeiro cargo em 2006 para a Assembleia Constituinte. Em 2010, ela foi eleita senadora pelo partido Plan Progresso para a Bolívia, Convergência Nacional, justamente representando o departamento de Beni. Cargo que ela ocupa até hoje, né? E ela é casada com o político colombiano Héctor Hernando Hincapié Carvajal, que é aliado do Álvaro Uribe. Que é o principal nome da direita colombiana. A Jeanine Áñez, ela dizendo que ela era a segunda vice-presidente do Senado, então, como a linha sucessória estava vaga, ela deveria assumir a presidência de forma interina para organizar novas eleições. Aí nós tivemos na terça-feira... E só um detalhe, Felipe, que a primeira presidente do Senado, né, a Diana Salvatierra, que é do MAS, né, o Movimento ao Socialismo, gerou um ruído aí de que ela teria nacionalidade chilena, né? Então, muita gente também estava questionando se ela poderia assumir como presidenta boliviana. Que é uma coisa que eu já falei aqui, agora eu não lembro se eu falei no ar, mas que eu falei em off, eu falei certamente. Mas assim, você pode ter certeza, se um dia o Rodrigo Maia se lançar candidato à presidência aqui no Brasil, o que vai ter de corrente de WhatsApp dizendo que ele é chileno e por isso ele não pode ser presidente, você vai ver. E eu não sei. Lembrando que ele é nacional brasileiro, ele não é chileno. Eu não sei também se na Bolívia tem algum limite de idade, mas a Diana Salvatierra, ela tem 30 anos apenas, né? No Brasil, por exemplo, são 35. Isso, no Brasil ela não poderia assumir a presidência. E aí, a Jeanine Áñez, que tem 52 anos, no caso, aproveitando a questão da idade, tivemos uma reunião do Congresso, na terça-feira, dia 12, em que ela foi eleita presidente interina e dizendo que a Bolívia precisa ser livre, pacificada e democrática, minha prioridade será convocar eleições o mais cedo possível. A grande questão é: os integrantes do partido do Evo, do MAS, não estiveram presentes. Alguns disseram que não foram porque não foram oferecidas condições de segurança. Outros não estavam presentes porque as estradas que ligam o aeroporto de El Alto ao Congresso em La Paz estavam fechadas, as ruas estavam bloqueadas. Então, não teve quórum, porque o partido do Evo Morales, o MAS, é o maior partido do Congresso boliviano. Então, não teve quórum. Então, mesmo a eleição indireta dela já é questionada porque não teve o quórum necessário pela Constituição. Então, aí ela, como você disse, né, entrou lá no Palácio Presidencial com uma Bíblia enorme, dizendo que a Bolívia se salva pela fé. E só uma curiosidade, né, o Palácio Presidencial Boliviano, que tem o nome de Queimado. Isso. Justamente para ver como a tensão política não é de hoje. É queimado de que tacaram fogo mesmo, né? Lembrando que, salvo engano,
né? Assim, pelo menos pensando aqui na história brasileira e dos nossos vizinhos imediatos, eu diria que a Bolívia é o único país que teve um presidente que foi linchado. Eu não vou dizer assim que com certeza nunca teve um presidente paraguaio linchado e tal, mas a Bolívia... É o caso mais emblemático. Teve e é isso que vocês ouviram, assim, a população foi lá, pegou o cara, encheu ele de porrada na rua e ele morreu foi espancado pela população, tá? Não façam isso, tá? Isso não é um incentivo a esse comportamento. Depois dessa eleição indireta, nós tivemos, né, como a gente até mencionou antes, né, o mundo inteiro puxando a ficha dela. Ela apagou todos os tweets, por isso que é difícil verificar a autenticidade daqueles tweets ou não. Em 2017, um sobrinho dela foi detido aqui no Brasil, acusado de narcotráfico, tá? Ela recentemente, nos protestos, ela se engajou muito em denunciar um suposto potencial envolvimento cubano no governo do Evo Morales, nos protestos na Bolívia. Aí tivemos a Adriana Salvatierra, que você mencionou, na quarta-feira, dia 13, barrada de entrar no Congresso pela polícia, tá? Então, temos agora uma presidência interina, né? Só que já do início questionada, por conta da falta de quórum. Logo depois, ao ser empossada como presidente interina, a primeira coisa que ela fez foi se encontrar com o alto comando militar e da polícia e substituir o comando militar e da polícia. Ela disse que quer fortalecer a nossa polícia, que nos demonstraram nesses dias com o Exército, que trabalhando de maneira conjunta nos dão uns bons resultados. E a única coisa que os bolivianos querem é viver em paz, né? Aí ela empossou um novo comandante do Exército, que substituiu o Calimã. O Calimã supostamente teria pedido para ser substituído, não sei exatamente os motivos. A cerimônia foi feita com um crucifixo e velas do lado da Constituição. Ela também empossou novos ministros, que a gente já vai falar mais para frente sobre isso, tá? Segundo alguns críticos, a mudança de comando seria, na verdade, uma tentativa de garantir ali a lealdade dos militares, alguma coisa assim. Não sei, tá? Novamente, são coisas que ocorreram nas últimas 24 horas, basicamente, então são eventos que estão correntes, tá? Ao contrário do que algumas pessoas estão comentando, a Janina não é a primeira mulher a ocupar a presidência da Bolívia. É a segunda. Isso. Foi ocupada antes pela Lídia Guilher Terrada, de 79 a 80, que era basicamente uma fantoche dos militares, tá? Mas que, na prática, né, no direito, era presidente. Aí, ontem, dia 13, nós tivemos mais duas mortes, como eu mencionei anteriormente, no departamento de Santa Cruz. Uma delas num confronto entre apoiadores do Evo Morales e apoiadores do Camacho, em Santa Cruz, e outra pessoa em Apacani, quando grevistas, policiais foram reprimir grevistas e um jovem de 20 anos toma um tiro na cabeça, tá? Então, tivemos mais duas mortes ontem, apesar do discurso da nova presidente de pacificar, de que agora a Bolívia ficará tranquila e de que realizar eleições vai ser o caminho. A gente já vai entrar nisso, tá? Novamente, né, você tem críticas a esse processo que levou ela ao poder por conta da falta de quórum. E aí a gente vai chegar no momento de que você tem vários países denunciando um golpe de Estado contra o Evo Morales, você tem agora uma presidente interina, então quem está reconhecendo quem? Né? É importante, né, a gente vai fazer esse breve desenho. Né? De um lado, você tem o governo argentino,
o Alberto Fernandes, melhor dizendo, o presidente eleito, dizendo que o que houve na Bolívia é um golpe de Estado e não reconhecendo a Janina, tá? O governo argentino, por sua vez, é o governo Macri, até porque é um governo que está acabando, é o governo que está mais em cima do muro, digamos assim. Diz que quer a paz, que quer que todo mundo se resolva, que não quer problemas, que a Bolívia é importante e tudo mais. O embaixador da Bolívia no Brasil, o José Kim Franco, nomeado pelo Evo Morales, disse, obviamente, né, que foi um golpe de Estado e pediu ao Brasil para não reconhecer a Janina, embora o governo brasileiro tenha reconhecido a Janina. Na OEA... Inclusive foi o primeiro, se eu não me engano. Sim, foi o primeiro. A OEA, na terça-feira, né, realizando um encontro de 34 Estados-membros, tivemos, né, a formação basicamente ali de 2 blocos, um denunciando, né, a queda do Evo e o outro reconhecendo a Janina. Então nós temos, por exemplo, de um lado, nós temos Nicarágua, Uruguai e México, tá? Do outro lado, os Estados Unidos, por exemplo. Tá? O Brasil reconheceu a Janina, né? Janina Anhes, como... eu tô falando Janina, mas é Giannini, né? Que eu acabei falando Janina, tá? Só para deixar claro. A Venezuela, Cuba, também defenderam o Evo Morales. O Peru não reconhece o governo da Janine Áñez, mas pediu por novas eleições, assim como Colômbia, Equador, Honduras e Espanha. Ou seja, são países que estão ali mais ou menos, não vou dizer em cima do muro, mas dizendo que é necessária a paz, é necessário um acordo entre todos os atores políticos e eleições para estabelecer um governo legítimo. Tá? Então, assim, se a gente fosse fazer um degradê, tá? A gente tem de um lado Brasil, Estados Unidos, tá? Dentre outros. Aí vem para Honduras, Espanha, Equador, Colômbia, Peru. Aí vai para Argentina. Aí vai para Uruguai, México, Nicarágua, Cuba, dentre outros. Tá? Fazendo aqui uma, né, como eu disse ali, uma tentativa, uma brincadeira ali de degradê. Tá? O Canadá também tomou uma postura mais neutra, né, mais distante. Quando eu falei da Venezuela, eu falei do governo Maduro. Tá? O Guaidó reconhece a Janine Áñez, até porque o Maduro, né, ele disse que a Bolívia tem que ser um exemplo para a Venezuela e tudo mais. A Turquia declarou apoio ao Evo e a China também ficou, digamos assim, em cima do muro. Tá? A Rússia, que teve talvez uma postura um pouco curiosa. Né? O Putin, ele disse que o Evo Morales sofreu um golpe, que a Bolívia está com um vácuo de poder e que isso precisa ser solucionado. Porém, o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ele disse que o Evo sofreu um golpe, porém Moscou reconheceu a Janine Áñez. Tá? Então, assim, disse que o Evo Morales sofreu um golpe de Estado e reconheceu a Janine Áñez como presidente interina. Tá? Dizendo que ela é reconhecida como líder da Bolívia até que um novo presidente seja eleito. Basicamente dizendo, repetindo a necessidade de novas eleições, certo? Aí, uma sugestão de leitura, uma matéria na BBC Brasil, de autoria de Márcia Carmo, tá? Chamada Como Evo Morales perdeu o apoio do Exército e dos sindicatos na Bolívia. Tá? Apenas aqui uma sugestão de leitura. E aí a gente vai para a nossa conclusão, né, nosso início de conclusão, depois desse panorama de quem reconhece quem, reconhecendo que ficou um pouco confuso todos esses últimos momentos, porque, como vocês viram, são as notícias mais recentes, justamente, e aí a gente vai para
para discussão que todo mundo acho que está fazendo, é se foi ou não um golpe de Estado, tá? Primeiro, é importante a gente lembrar que, assim, que embora as palavras elas tragam consigo uma carga de valor, você falar em golpe ou em revolução são conceitos políticos. Não é carga de valor nem sinônimo de simpatia ou antipatia, tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Golpe é ruim, revolução é bom. Ou então o próprio Jair Bolsonaro disse, golpe é quando a esquerda perde. E aí a gente sempre lembra aqui que o Khrushchev sofreu um golpe da linha dura da KGB e os governos socialistas do leste europeu caíram com revoluções. Os monarquistas chamam a proclamação de república de golpe. Porque foi. E foi. Então, assim... Quem tá mais direita aí? O golpe, ele é quando vem... uma da parte das definições... Tem um vídeo no Nerdologia, tá? Golpe ou revolução, existe diferença, assistam. Mas uma das questões um golpe é quando parte de atores dentro do Estado, tá? Então, parte dessa discussão é uma discussão para você ter uma terminologia apropriada e não por preciosismo, não é por semântica, né? Mas para que você consiga, digamos assim, dar a devida responsabilidade aos atores apropriados, como uma forma, inclusive, de analisar o que aconteceu e de propor soluções. Não adianta você ficar chamando de revolução o que foi um golpe, porque aí você vai propor uma solução que não parte das premissas reais. Tá? Não adianta você falar, olha, o que vai solucionar o problema nos Estados Unidos após a Revolução da Independência é afastar os militares golpistas. Não. Assim como, olha, o que vai resolver o problema no Chile pós-Pinochet é você acalmar a população revolucionária. Não. Tá? Então, assim, o termo não é apenas uma questão semântica. É para você, novamente, poder analisar corretamente e, com isso, não apenas passar para vocês uma análise correta, embasada, mas também procurar por soluções que estejam conectadas com a realidade. Aí, alguns veículos de imprensa consultaram diversas pessoas para debater a questão do golpe de Estado ou não. Que novamente, né? Golpe é bom, golpe é ruim, revolução é bom, ou o contrário, né? Então, no caso, a Folha de São Paulo, com a Flávia Mantovani, perguntou para o Oliver Stoenkel, professor de Relações Internacionais da GV, que nos segue no Twitter, não sei se é nosso ouvinte. Enfim, eu só vou falar o resultado aqui. Quem quiser ver a argumentação das pessoas, até para não parecer que eu estou plagiando o conteúdo alheio, vai lá na matéria. Ele disse que foi golpe, tá? E disse assim, isso não absolve Evo Morales, tem inclinação autoritária e houve erosão democrática antes do domingo. Depois perguntaram para Yasha Monk, que é cientista social, professor da Universidade John Hopkins, dizendo que não foi um golpe, dizendo que as pessoas foram às ruas protestar contra a tentativa de roubar uma eleição e é importante ser vigilante quanto aos militares. Mas curioso que ele adaptou um artigo que ele tinha publicado na The Atlantic para a Folha de São Paulo, no qual ele comparava a situação na Bolívia com outros países populistas, e lá ele trocou no original em inglês tinha o Brasil e ele trocou para a Turquia em português. Aí o Fernando Bizarro, do Centro de Estudos Latino-Americanos de Harvard, disse, é óbvio que foi golpe. O Rubens Barbosa, ex-embaixador, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, disse que não foi golpe nenhum, que a renúncia foi resultado da insatisfação da população. Perguntaram para Maria Hermínia de Almeida, pesquisadora do SEBRAP, colunista da Folha e ex-professora minha, que disse assim, há uma zona cinzenta,
Mas Evo não terminou o mandato há 2 meses do fim por pressão militar e isso pode ser chamado de golpe. Na verdade, tivemos 2 golpes. O primeiro foi quando o Evo se candidatou e fraudou as eleições. O segundo foi quando ele foi forçado a renunciar, porque tudo indica que ele foi. Aí perguntaram para o Fernando Schuller, professor do INSPER, que disse que o que ocorreu foi uma solução problemática para um processo mais problemático ainda, que estamos no calor dos acontecimentos para responder essa pergunta, a história vai dizer. O Santiago Anria, professor do Dickson College, adotou uma argumentação similar, dizendo que tanto a mobilização da sociedade contra a fraude eleitoral e a mobilização das Forças Armadas, a intervenção das Forças Armadas contra um governante, tem todas as fichas de golpe, porém tem as irregularidades cometidas pelo Evo, tem que ver onde começa a cadeia de responsabilidades. Aí o El País perguntou para o Andrés Malamud, argentino do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que participou do nosso especial sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que a argumentação dele foi de que é um golpe. Novamente, eu não vou repetir toda a argumentação. Perguntaram para Cecília Salazar, diretora de pós-graduação em Ciências do Desenvolvimento da Universidade Maior de San Andrés, da Bolívia, que disse que não foi golpe. Perguntaram para o Fernando Mayorga, diretor do Centro de Estudos Superiores Universitários da Universidade Maior de San Simón, também da Bolívia, disse que o Evo Morales renunciou, dizendo que não foi um golpe de Estado, porém o que está ocorrendo é um golpe de Estado em processo, tá? Depois perguntaram para Margarita López Maia, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Central da Venezuela, dizendo que a crise política havia sido incubada desde que Evo Morales optou por uma 4ª reeleição, contradizendo a Constituição boliviana, e dizendo que a intervenção dos militares também acaba sendo uma indicação de golpe, porém ela ficou ali, como é que eu posso dizer ali, um pouco em cima do muro. Tá? Então você teve essas 2 matérias, para quem quiser aprofundar mais, leiam lá. Como eu disse, não vou passar por tudo até para não ficar aqui copiando. Acho interessante também salientar que o coletivo anarquista feminista boliviano Mujeres Creando também não acho que foi um golpe. E só pelo nome dá para ver que é uma organização bem de esquerda. Né? Lembrando novamente, né, a Central Obreira também pediu a renúncia do Evo. Aí, uma outra sugestão é a entrevista do Evo pro Javier Lafuente, que foi publicada recentemente também no El País, está disponível em português no El País Brasil. Salvo engano, foi a primeira entrevista dele exclusiva, fora a coletiva dele, que eu mencionei antes que não deu tempo de assistir. E aí, a minha conclusão, que foi o cerne do meu texto na Gazeta, um texto que ficou grande, inclusive, 5 páginas e meia, é de que foi um golpe de Estado. E eu vou explicar o porquê eu cheguei nessa conclusão e por que eu faço essa argumentação. Como eu disse no programa passado, qualquer ação militar levaria a um aprofundamento da crise. Você ter uma crise política, uma crise de confiança, e resolver isso com um ultimato por um líder militar fardado em rede nacional é como resolver uma enchente com um dilúvio, tá? Eu não estou dizendo que militares não têm um papel numa organização de Estado, tá? A gente já falou aqui várias vezes coisas na direção contrária, inclusive. Mas a questão é, o Evo Morales, o início da crise política foi com a questão do referendo, o início da crise de confiança. Só que o Evo Morales, ele foi eleito em 2014 de maneira que foi aceita como legítima por basicamente todos os países do mundo. O Evo Morales foi convidado como chefe de Estado boliviano para a posse do Bolsonaro. O Bolsonaro... Não só foi convidado, como esteve presente. Esteve presente. O Bolsonaro parabenizou o governo boliviano quando entregaram o Cesare Battisti para a Itália. Então, assim, o Evo Morales, ele foi reconhecido presidente boliviano eleito democraticamente de forma legítima em 2014. Por que eu estou falando isso? Porque o mandato dele iria até janeiro de 2020. Até janeiro de 2020, o presidente boliviano seria o Evo Morales. Seria
totalmente questionável a permanência dele após isso. E aí a gente entrou no percentual da eleição, a gente entrou no referendo, tudo isso que a gente já falou. E mais importante, ao meu ver, é que é o seguinte: o comandante militar do país aparece, vai em rede nacional, fardado, dizendo que sugere que o Evo Morales renuncie. Tá? É como um juiz sugerir uma sentença. Tá? Não é uma sugestão, uma coerção. Segundo, novamente, o Evo Morales era o presidente legítimo da Bolívia pelo menos até janeiro de 2020. Tá? E o terceiro, e aí vem a questão talvez principal, que é o seguinte: o Evo Morales, ele respondeu ao parecer da OEA exatamente da maneira que o parecer da OEA sugeria. Ele foi a público falar: olha, renovação do órgão eleitoral, convocação de novas eleições e uma verificação eleitoral independente. Então, assim, esses três fatores, ele não agiu com mão de ferro, ele não agiu expulsando a OEA, expulsando os pareceres internacionais, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Como a gente mencionou, como também foi falado no programa passado, isso é importante de ter em mente, quando você tem uma crise política, uma crise de confiança desse tamanho, não vai acabar do dia para a noite. Tá? Não vai ser o seguinte: o Evo renunciou, então vai todo mundo para casa e a sociedade começa do zero. Não existe botão de reset na história. Tá? Não existe você varrer tudo para baixo do tapete e começar como se nada tivesse acontecido. Tá? Você vai ter culpados, você vai ter ressentimentos. Quando eu digo culpados, é gente apontando culpados. Você vai ter o cenário que eu mencionei no programa passado foi: se o exército derrubasse o Evo, você ia ter os partidários do Evo dizendo que, olha, o Camacho é golpista, esse novo governo é golpista, não vamos reconhecer o novo governo. Se o Evo mandasse o exército reprimir a oposição, você ia ter a oposição dizendo: o Evo é um ditador, o Evo é um tirano. Então, agora você vai ter uma série de... um aprofundamento desses ressentimentos, dessas cicatrizes, tá? E uma série de perguntas. Que são, por exemplo, e se uma parcela da sociedade boliviana não reconhecer o próximo governo? E se a violência continuar por quaisquer atores? O Evo vai poder voltar para a Bolívia? Se sim, quando? Ele vai fazer um retorno triunfal? Como é que fica a segurança das pessoas? Como fica quem teve sua propriedade depredada? Como é que fica o julgamento das pessoas suspeitas de fraude? Você vai ter como garantir um julgamento transparente, um julgamento justo? Como é que ficam os investimentos estrangeiros? Como vão ser essas novas eleições? O partido do Evo vai poder concorrer? Quem vai organizar essas eleições? Vejam, são tantas perguntas e muitas delas seriam simplesmente respondidas por uma solução negociada. E uma solução negociada que sequer foi buscada. Por quê? Porque você tinha, até janeiro de 2020, um governo eleito que poderia articular com os outros setores da sociedade uma solução negociada. De, olha, novas eleições, organizadas por quem, supervisionadas por quem, o Evo abrir mão da candidatura, por exemplo. Você tinha ali uma série de possibilidades de negociação e é esquisito. Porque, assim, parece óbvio, mas quando você tem uma sociedade, uma divisão dentro de uma sociedade, a cooperação rende mais frutos do que a coerção. Tá? Quando a gente, novamente, eu estou falando aqui de uma situação de uma crise política dentro de uma sociedade. Eu não estou falando de um sequestrador apontando uma arma na cabeça de alguém, tá? Em que aí você não vai usar de coerção. Tá? Eu estou falando de uma crise política. E, horas após o relatório da OEA, você tem um pronunciamento, eu estou falando em espanhol não por afetação, mas porque é a terminologia política dos golpes ibéricos, de um general falando: olha, sugiro que o presidente renuncie. Não foi sequer uma renúncia negociada. Poderia ocorrer uma renúncia negociada. O Evo Morales se reunir lá com todos os atores políticos, inclusive a Central Obreira, inclusive a frente que você mencionou, e falar: olha, gente,
tudo bem, os protestos estão intensificados, entendi o recado e tal, então assim, vamos fazer o seguinte, eu renuncio, vai ter outro candidato às eleições, vamos fazer uma nova eleição, tudo mais. Pronto, você soluciona a crise, mas não, só escalou, com mais violência, depredação, coerção física, tá? Então assim, ao meu ver, foi um golpe de Estado porque o Evo tinha... era eleito até janeiro de 2020 e ele saiu do poder, ele foi forçado a renunciar claramente por uma ação militar. A gente está falando de todo esse contexto. Eu faço até, inclusive, a sugestão /Alto Jabá de lerem o meu texto sobre a Bolívia, tá? Lá na Gazeta do Povo, tá retweetado, tá publicado nas redes sociais do Xadrez Herbal, tanto na página do Facebook quanto no perfil do Twitter, tá? Tem lá a argumentação por escrito, os números por escrito e tudo mais. O fato é, a situação na Bolívia corre o risco de piorar quando ela poderia ter pelo menos tentado uma solução negociada. Tá? Você dizer, não, um ditador não vai abrir mão do poder. O Evo Morales ele foi eleito, ele estava eleito até janeiro de 2020. E isso daqui não é uma defesa do Evo Morales, porque aí eu não tô, é bizarro, porque os caras falam, o negócio do referendo lá, e aí você critica o Evo, e aí agora eu virei defensor do Evo, mas não, o fato é, você tem um governo eleito até janeiro de 2020, você tem um cenário boliviano muito mais profundo do que estatísticas eleitorais, e que foi agravado pelo curso de eventos. A responsabilidade em parte do Evo? Sem dúvida. Porém, a partir do momento em que um comandante militar dita ao que o presidente civil eleito o que fazer, é complicado. Né? A partir do momento em que a polícia se amotina, é complicado. E aí vão ficar uma série de perguntas, né? E que a gente vai demorar para saber. Por exemplo, qual a relação dos eventos com o governo brasileiro? Né? Porque aí muita gente mandou uns áudios mostrando que teria uma interferência do governo brasileiro dentro da Bolívia. O próprio Trump comemorou o evento, parabenizou os militares da Bolívia. Quais vão ser as posturas de Rússia e China? Muita gente falando, por exemplo, da questão de que a Bolívia é um solo extremamente rico. A Bolívia recentemente assinou o convênio para uma usina nuclear com a Rússia, que a gente mencionou aqui no programa. Vamos lembrar outra coisa, que a Bolívia nos últimos 10 anos foi a melhor economia da América do Sul, tá? Um crescimento de média de 4,7% ao ano, tá? Isso é coisa pra caramba, tá? Então, assim, é uma situação muito complexa. E, novamente, ninguém tá obrigado a concordar comigo. Tá? A ideia aqui é dar argumentos para que discordem ou concordem, tá? Dar um panorama mais macro. E aí, vindo para os eventos de hoje, tá? Especificamente... Hoje, no caso, quinta-feira, dia 14. Isso, porque já estamos aqui, daqui a pouco vai raiar o sol. A Janina Anhes declarou que iniciaria um diálogo com o partido MAS, do Evo Morales. Estamos em uma mesa de diálogo, acreditamos que é possível pacificar o país. Aí ela anunciou um novo gabinete com 11 ministros. E desses 11 ministros, absolutamente nenhum é indígena, o que acabou fortalecendo, inclusive, parte dos protestos. Já que a Bolívia é um país que tem ali cerca de 40% da população é indígena. E isso, como eu disse, acabou fortalecendo parte dos protestos por conta do anúncio desse novo gabinete. Aí, o Sérgio Choque, parlamentar do partido do Evo Morales, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Ele que é de El Alto, inclusive, e ele disse que vai promover uma lei ordenando que o Exército volte aos quartéis e uma investigação sobre abusos policiais, tá? Ele disse que a polícia está violando direitos fundamentais, direito à livre expressão, à vida, à educação, direitos que foram violados por esse golpe em cumplicidade com a polícia, tá? Mas aí ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. A nova ministra de Comunicação do país
a Rosana Lizárraga ameaçou expulsar jornalistas argentinos por sedição. Ela disse que periodistas ou pseudo-periodistas, né, jornalistas, né, ou pseudo-jornalistas, estão fazendo sedição contra a Bolívia e eles têm que responder à lei boliviana, tá? E que esses jornalistas já foram identificados. Tá? E aí a Associação de Entidades Periodísticas Argentinas soltou uma nota, a ADEPA soltou uma nota rechaçando as declarações da ministra. Tá? Então, assim, novamente, como isso vai se desdobrar, não sei. Tá? E você falou também dos ministérios, né? Uma pasta que está desocupada é a do Ministério dos Esportes. A Federação Boliviana está tentando organizar uma reunião amanhã em Cochabamba. Justamente expliquei essa importância geográfica, né, da cidade. Porém, de acordo com o Léo Lepre, meu companheiro de Conexão Sudaca, os times de Santa Cruz se negam a ir até a cidade porque lá é o epicentro dos protestos, né? E na primeira divisão são 5 clubes do departamento de Santa Cruz. O campeonato foi paralisado desde a rodada que estava prevista para o dia 23 de outubro. São 6 rodadas ao todo que não foram disputadas. E o Blooming, que é de Santa Cruz de la Sierra, reativou o Twitter, né, que estava abandonado desde então, saudando, nas palavras deles, a nova presidenta do país e desejando que ela governe com a bênção de Deus e saiba levar um bom caminho para os destinos da nossa pátria. Então, só para a gente fechar, tem bastante material que a gente já sugeriu. Depois a Carol, inclusive, costuma linkar isso no post lá no site do Xadrez Herbal. Então, mesmo o texto que eu mencionei, pode ir lá ler. O Evo Morales não deveria ter sido candidato a essa eleição. Porém, o que ocorreu foi um golpe de Estado que aprofunda essa crise. E a única solução para essa crise é um acordo, uma solução negociada, que permita diminuir as tensões e uma eleição livre, geral, transparente, com a participação de todos os atores interessados, tá? Que permita formar um governo boliviano, já que o governo boliviano, que deveria estar presente até janeiro de 2020, tinha sido eleito, foi forçado a renunciar. Tá? Em resumo, é isso. Tá? Entendo quem discordar, seja por querer uma solução mais revolucionária ou por, enfim, qualquer entendimento que seja. Porém, gostaria de deixar claro que essa é a minha análise dos fatos que a gente passou, pensando numa solução, e que eu faço essa análise com total e plena liberdade. Tá? Meu interesse aqui não é agradar necessariamente um ou outro, até porque eu não ganharia absolutamente nada com isso. Tá? Então, é isso.